Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meus irmãos, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aí mais um ano que tem um tema muito bom, muito maravilhoso, que é tempo de conquista, não só para nós que somos. Nesta manhã, nós estamos aqui com um objetivo para transmitir, isso mesmo, para transmitir um recado de Deus para vocês. Eu estou aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Jardim Guanabara 2, onde nós temos uma programação maravilhosa aqui, todas as terças-feiras, a partir das 19h30, tem um culto especial do ensino da palavra, e toda quinta-feira tem o culto especial de campanhas, que é chamado Culto da Vitória, toda quinta-feira, 19h30, domingo pela manhã tem a EBD, Escola Bíblica Dominical, onde é importante trazer os filhos também para poder crescer na instrução da palavra do Senhor Jesus. E à noite, 18 horas, sempre às 18 horas, tem o grande culto de celebração. Deus tem abençoado, passamos aqui uma virada na presença do Senhor. Mas o assunto que nós temos para falar um pouco hoje, não vamos demorar muito, é sobre o livro de Daniel. Aliás, não é só sobre o livro de Daniel. Se a gente olhar com atenção, nós vamos perceber que não só todos os livros da Bíblia, mas todas as histórias da Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, Deus tem um propósito de revelar. Eu tenho dito isso, Deus tem um propósito de mostrar o Salvador da humanidade, porque nós sabemos que há uma humanidade caída da presença de Deus, né? É bem verdade que tem tentado sobreviver mesmo sem a presença do Criador. Essa tem sido aí a tônica de muita gente, de tentar viver sem buscar a Deus. Mas isso está errado, porque uma hora isso daí vai ter um fim. Por mais que a pessoa viva mais tempo aqui na terra, vai chegar um momento que ele vai dar um adeus a essa vida aqui. E aí ele vai ter que ter um encontro com o seu Criador. E aí é onde que entra a questão perigosa, né? Que a gente fala assim sempre. Aí é onde que entra a encruzilhada, né? Ou vai para a eternidade com Deus, ou vai para a eternidade sem Deus. E nós estamos aqui como igreja do Senhor, com o objetivo único de transmitir, de revelar a vontade do Criador para todas as pessoas que quiserem. É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar o Senhor, é tempo da graça de Deus. E como eu estava dizendo, toda a Escritura Sagrada, ela mostra um povo caído, que caiu da presença de Deus, todos pecaram, está escrito.
e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra de Deus mostra também uma providência de Deus, que é através do seu Filho Jesus, o único Salvador da humanidade. Mas o que muita gente não sabe é que esse único Salvador, ele não veio aqui para salvar todo mundo, apesar que o sacrifício dele é para salvar todos, mas não todo no sentido generalizado, todos aqueles que crerem. Lá em João diz, aquele que crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Veja quanto que é sério isso, né? E aí, como eu estava dizendo, toda a Escritura Sagrada, ela tenta mostrar para a gente, todos os livros da Bíblia, as histórias, provérbios, salmos, mostrando que esse Salvador, ele tem para si aqui na terra um povo. Não é dois, não é mais de dois, não é muitos povos. Apesar que existem milhões e milhões e milhões de pessoas que buscam a Deus, mas para Deus existe um povo só, que o Senhor Jesus chamou esse povo de minha igreja. Minha igreja, está escrito, quando ele disse, está escrito, e também lá no livro do Apocalipse fala que ele vem para buscar a sua igreja. Então todas as pessoas que vão partindo para a eternidade, desde quando começou as gerações da humanidade, até quando terminar, até o dia do arrebatamento da igreja, todas essas pessoas que morrerem em Cristo estão incluídos nessa minha igreja, a qual um dia estará sendo reunida para passar então as bodas do Cordeiro juntamente com ele e viver uma eternidade com ele. Mas se a gente olha no livro de Daniel, o que tem a ver Daniel com a minha igreja que o Senhor Jesus disse? Tem muito a ver, porque se a gente for olhar, para começar, olha, Daniel, um jovem de família nobre, viu? Daniel, um jovem de família nobre, representa de uma certa forma, numa visão geral, Daniel, nesse primeiro momento da vida dele, representa toda a humanidade, porque Deus criou um povo nobre. Lá em Gênesis fala que Deus fez a terra, e depois no capítulo 2 fala que ela estava sem forma e vazia. Mas Deus não criou a terra sem forma e vazia. O que tem feito, não só no que está escrito, mas no sentido geral, a terra ficar sem forma e vazia, são as desobediências. Desde do primeiro Adão, que desobedeceu, e então vai lastrando isso aí, e aí por aí vai. Mas Daniel representa então, quando ele aos 17 anos, de uma família nobre, foi sequestrado, ele foi raptado, ele foi levado como escravo para um país corrupto, um país idólatra. Então isso tem uma figura muito grande do que aconteceu com a humanidade em geral. Todo ser humano foi sequestrado por esse mal chamado pecado. Foram sequestrados, todos nós fomos sequestrados, fomos levados cativo. Assim como Israel também ficou como cativo no Egito muito tempo, que também é uma figura. Então, Daniel foi sequestrado para a Babilônia, que é uma figura do mundo pecaminoso nos dias atuais. Babilônia naquela época era uma cidade bem própria para poder Deus usá-la para figurar o mal que acontece na humanidade nos dias atuais. E ali naquela corte, a gente pode entender que então começou ali, porque Daniel ele não foi impedido de crer em Deus. Assim como também você que está me ouvindo agora, você pode ser de qualquer religião ou sem religião, você não está impedido de crer em Deus, de levantar a sua cabeça, de olhar para cima, como fez aquele filho pródigo, né? Um dia ele caiu em si e ele levantou daquela situação e disse: eu vou para a casa do meu pai. Daniel teve essa visão. Ele não foi, mesmo estando num lugar terrível de idolatria, de escravidão, ele não foi impedido de crer em Deus. E essa
crença, essa fé sobrenatural de Daniel, jovem Daniel, fez com que então ele passasse a ser uma figura de um outro povo, não somente da humanidade, mas a figura de um povo remanescente, um povo capaz de, pela fé viver para Deus aqui nessa terra. Foi isso que Daniel fez. Daniel viveu para Deus mesmo estando num país corrupto. E as provas que Daniel viveu para Deus, ali naquela situação de idolatria e corrupção, de maldade, as provas disso é porque causou inveja aos inimigos de Daniel. Todo mundo que quer fazer o bem nessa terra acaba sendo invejado por aqueles que querem fazer o mal. E Daniel, foi assim com Daniel. Nós conhecemos toda a história de Daniel, porque ele, mais uma vez a gente entende que realmente ele é uma figura do remanescente, do povo, da geração eleita, do povo que tem o Espírito de Deus, do povo que vai ser arrebatado, do povo que seja para a riqueza ou para a pobreza, eles têm o compromisso de manter firmeza e têm o prazer de viver para Deus aqui na terra. Daniel é essa figura. É tanto que ele foi admirado, ele foi admirado lá em Babilônia, ao mesmo que foi odiado também. E ele foi também escolhido para dar revelações de sonhos, de perturbações, de pesadelos que o rei estava tendo. E aí mais uma vez nós entendemos porque Daniel é uma figura do povo de Deus, porque o povo de Deus recebeu o Espírito de Deus e recebe. Todo mundo que passa a pertencer ao povo de Deus, à igreja do Senhor, recebe o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito da revelação, o Espírito de saber o futuro, de saber o que vai acontecer no futuro. Isso é maravilhoso, sabe? E Daniel então recebeu esse Espírito maravilhoso e pôde interpretar os sonhos. E isso causou uma admiração e causou também um ódio por parte dos inimigos. Vou resumir aqui a história de Daniel, muitas revelações, assim como a igreja do Senhor aqui na terra tem essa condição de não por ela, mas pelo Espírito de Deus que está nela, também trazer todas as revelações que estão escritas na palavra do Senhor. Sabe, se a gente olhar todas as histórias da Bíblia, todas, se a gente olhar todos os livros da Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, nós vamos entender que toda a Escritura Sagrada, ela foi escrita para revelar o Salvador e o povo deste Salvador, que é chamado de igreja, da qual milhões e milhões e milhares de pessoas, desde o início da humanidade, têm servido a esse Deus e tem. Alguns já partiram para a eternidade, muitos partiram para a eternidade, outros estão aqui, vão partir para a eternidade, mas esse povo tem uma identidade. É diferente, gente. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, de comunidade evangélica, estou falando de um povo que se chama pelo nome do Senhor. Um povo que tem alegria, tem o prazer, um povo que tem condição, não porque é melhor do que ninguém, mas porque recebeu de Deus o Espírito dele e vive para Deus aqui, e tem o prazer, e tem alegria, e tem condição de rejeitar o mal. Não vive para pecar, vive para Deus, vive para fazer. E a maior vontade de Deus hoje, que a sua igreja, como uma mulher submissa ao seu marido, que também é uma figura da igreja, como uma igreja submissa ao seu Senhor, a maior missão da igreja nessa terra é, em submissão ao Senhor, saber que o prazer maior do Senhor Jesus aqui na terra é que vidas se convertam a Ele. É que pessoas mudem de posição. É tanto que a Bíblia fala em muitos lugares que quando há um arrependimento, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E a igreja submissa ao Senhor, ela tem vontade sim que o Senhor venha arrebatar a igreja, mas ela também tem vontade que Ele não venha, para que enquanto isso ela vai executando a vontade do seu Senhor, sendo submissa a Ele e ganhando almas, falando de Deus, mostrando, manifestando, vivendo para Deus. Porque não é só falar de Deus, tem que viver para Deus, né? E em Daniel a gente vê isso. A gente vê um jovem no começo, né? Que não só falando de um Deus, mas a gente vê Daniel vivendo para um Deus único, verdadeiro. Isso fez com que os seus
inimigos, os seus adversários invejosos, conseguisse uma forma, uma lei, a ponto de que o rei lançasse Daniel naquela cova dos leões. Também é figurativo, porque se existe um povo na terra hoje, estou falando hoje, 2024, início do mês de janeiro, se existe um povo na terra que tem sido lançado na cova dos leões, pelos adversários, pelos deuses dessa terra, porque essa terra está cheia de deuses, está cheia de senhores, está cheio de mandantes. Então essas pessoas, eles têm o prazer de sempre que podem lançar Daniel na cova dos leões. Eu estou falando daqueles que temem a Deus. Todos aqueles que temem a Deus são todos os dias, de alguma forma, lançados na cova dos leões, seja através de crítica, seja através de perseguição, seja através, da rejeição, do ódio. Só que tem uma coisa, Daniel estava ali para cumprir um papel, assim como o Senhor Jesus veio aqui na terra para cumprir um papel, Daniel estava ali para cumprir um papel, de ser uma figura da igreja viva, da igreja verdadeira. E por isso que Daniel foi lançado naquela cova dos leões, sim. Mas ele não ficou com medo, porque ele tinha uma certeza do Senhor que ele servia. Daniel, ele sabia, ele vivia para Deus. Faz eu lembrar do apóstolo Paulo, quando ele disse assim: para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Para Daniel era isso, viver era para Deus e morrer era ganhar a coroa. Mas Deus não quis que ele morresse naquela cova dos leões, e Deus fez com que aqueles leões não tivesse condição de enfrentar Daniel. Uma coisa interessante, que às vezes as pessoas podem arrumar argumentos, né? Mas uma coisa interessante, que quase que os pregadores não falam, mas é que assim que Daniel foi tirado ileso daquela cova dos leões, o rei então lançou aqueles adversários de Daniel na cova dos leões. Isso os pregadores não falam, né? Os inimigos de Daniel foram lançados na cova dos leões. Agora, a diferença é que antes mesmo deles chegarem lá no fundo daquela cova, eles foram estraçalhados, eles foram destruídos pelos leões. Sabe o que a gente pode entender disso? Só existe um povo na terra que não vai ser esmagado, que não vai ser estraçalhado pela ira do Deus Todo-Poderoso. Só existe um povo na terra que vai ser poupado, que os leões, os demônios, que infelizmente, né, não vão conseguir destruir. Somente a igreja do Senhor, e há tempo de fazer parte dessa igreja. O primeiro passo é reconhecer a verdade da Escritura Sagrada. O segundo passo é aceitar o Salvador único que é Jesus. E o terceiro passo é compreender o viver da igreja do Senhor aqui na terra e viver como igreja. Vivendo como igreja, a gente vai perceber que a Bíblia Sagrada, ela não só foi escrita para nós, para toda a humanidade, mas nós começamos a perceber que nós, igreja do Senhor, agora eu falo como igreja, nós fazemos parte da Escritura Sagrada. Porque em todo momento que você abrir a Bíblia, você vai ver fazendo menção a um povo. Por exemplo, se a gente estudar a história de Noemi e Ruth, Noemi, uma figura de Israel, Ruth, uma figura da igreja. Se a gente estudar, por exemplo, a história de Esther, uma figura viva da igreja do Senhor, nos dias atuais de hoje, naquela época, Esther era uma figura da igreja. E assim, todos, o livro de Jó, todo o livro de Jó, nós vamos perceber que é uma história onde mostra que um homem, ele foi capaz de adorar a Deus em toda situação, seja na riqueza, na pobreza, seja na saúde e na doença. Ele não deixou o seu Deus. Somente a igreja do Senhor tem condição de fazer isso, e ela não faz isso porque ela é melhor do que ninguém. Eu volto a repetir, ela faz isso porque existe o Espírito de Deus nela. Então ela é forte e é fácil. Todas as pessoas que ouvir esse vídeo possa entender que eu estou aqui apenas como um canal e buscar a
procura entender na Bíblia Sagrada, procura entender a história por que a Bíblia foi escrita, para mostrar que o povo caiu da presença de Deus, para mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira, mandou o seu Filho para salvar, e Ele é o único Salvador, não existe outro Salvador, e para mostrar que esse Salvador, Ele tem um povo, que tem uma identidade, que é separado, que é uma geração eleita. É isso, e nós, somente nós, eu falo nós agora, eu incluo você também, todos aqueles que até enquanto tiver tempo, tiver oportunidade, aceitar Jesus como Salvador e viver como igreja aqui na terra, então você faz parte desse nós que eu estou dizendo. Então nós estamos aguardando a qualquer momento o retorno do Senhor, o retorno do noivo, para buscar a sua noiva querida, para entrar nas bodas do Cordeiro e para viver uma eternidade com Deus. Deus abençoe a todos e até uma próxima.